Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar de alguns elementos que não pode faltar na sua conclusão ou nas suas considerações finais, seja da sua dissertação, da sua tese e até mesmo do seu artigo científico. Mas antes, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que a própria terminologia, considerações finais e conclusões são interpretadas por professores por linhas de pensamentos como sendo diferentes. Para alguns professores vão falar que é a mesma coisa, conclusões e considerações finais. Outros professores não vão aceitar a palavra conclusão, porque se diz que num trabalho científico nunca se tem uma conclusão absoluta, mas apenas achados sobre aquele determinado estudo. E hoje, a maior classe dos pesquisadores estão aceitando a terminologia considerações finais. Já outros professores, outras linhas de pensamento, acreditam que o material, a investigação, deva sim ter conclusões, e essas conclusões viriam do próprio autor. Por que essa terminologia é importante ser compreendida? Porque para as pessoas, para os professores, para a linha de pesquisa que acredita em conclusões, de um sentido terminológico que se faz a partir da visão do pesquisador ou dos pesquisadores, não existirá uma sequência nessa conclusão, mas apenas o que o autor ou que os autores encontraram naquele processo de estudo ou concluíram sobre aquele estudo. Desta forma, os professores que acreditam na terminologia conclusões como sendo aquilo que o autor ou os autores encontraram nos seus respectivos estudos, é o que será norteado, é o que será enfatizado nas conclusões. Então, não vai ter um tamanho mínimo ou máximo, se o professor acreditar nessa conclusão como sendo por parte do autor. Por isso que em alguns artigos de saúde, especialmente, a gente encontra aqueles dados, as discussões e nas conclusões 1 ou 2 parágrafos. Nas dissertações e teses, os autores que acreditam que seguem essa linha da conclusão não costumam levar mais do que uma, no máximo 2 páginas. No máximo, bem máximo, quando estão se referindo a conclusões dentro desse contexto que eu falei para você. Agora, se o professor acredita que conclusão ou conclusões e considerações finais é a mesma coisa, é bem provável que ele siga o ordenamento ou que se tem de mais próximo para as considerações finais. Nesse caso, da linha de pensamento, encontrar o conceito, o motivo como num material tendo que existir as considerações finais de uma forma sistemática, neste caso, ela terá uma ordem. Qual seria a ordem? Primeiro, resgatar o problema, ou seja, para que veio esse estudo. Depois que você resgata o problema, que pode ou não aparecer a pergunta, mas resgatar o problema que eu me refiro é trazer de volta, por exemplo, esse trabalho ou essa pesquisa procurou investigar, aí você vai dizer a sua, ou procurou não, investigou, ou trabalhou no seguinte problema, enfim, você vai resgatar nesse sentido de dizer qual foi o problema que a pesquisa trouxe. E aí, nesse resgate, você já responderia, tá? Se os objetivos foram atendidos, como que foi o percurso para cada etapa desses objetivos que você traçou, objetivo geral, objetivos específicos 1, 2, 3, o que você encontrou? Então, você veja, resgata o problema, resgata o objetivo, vai respondendo, objetivo geral, objetivos gerais, né, que são pelo menos 3, você vai resgatando um por um e vai respondendo no texto. Vai falar um pouco sobre a sua metodologia, se foi adequada, se não foi, quais foram os processos que você enfrentou.
E, por fim, você teria uma parte dentro dessas considerações finais que ela seria trabalhada para, ou melhor, direcionada para limitação de estudo e para pesquisas posteriores. Então, vamos lá. Nesse contexto, na onde o professor, o grupo de pesquisa ou o programa encontra nas considerações finais que ela deva ser de forma sistematizada, ela deverá seguir esse processo. Primeiro, resgate do problema, depois, resposta dos objetivos, seja geral, seja específico, trazer a sua metodologia e que ponto que ela contribuiu, tá? Para em cada etapa, né, desse estudo. E aí, você vai colocar limitações do estudo. Então, quais são as limitações, né? Às vezes você aplicou uma metodologia que não respondeu, às vezes você tinha que ter um grupo maior de pesquisa, mas não conseguiu. Às vezes o seu estudo ele deveria ser aplicado e por causa de algum problema ele foi documental, por exemplo, você teve que trocar a metodologia. Às vezes é uma questão geográfica, que você tem uma limitação de estudo de acordo com a região. Às vezes você tem que fazer um teste de laboratório e não chega a todas as ferramentas. Às vezes você está fazendo um protocolo clínico e a maioria dos pacientes durante aquele momento acabam desistindo do programa. Bom, enfim, você pode ter no seu estudo uma série de limitações que nesse caso você pode trazer nas suas considerações finais. E é importante que você traga por quê? Porque o outro pesquisador que eventualmente esteja lendo o seu material, ele consiga encontrar nessas limitações as lacunas para ele trabalhar. Então, veja, não é uma coisa perdida ou ainda depreciativa quando você coloca que seu estudo teve sim algumas limitações. Afinal de contas, para quem acredita que a ciência nunca acaba, que a ciência se dá através de uma evolução de pensamentos, veja bem, esse será um dos principais tópicos. E aí, depois das limitações, você vai construir as indicações para estudos futuros. Como assim indicações? Respondendo ou dando norte em cima das limitações que você fez. Como, por exemplo, se eu tenho uma limitação geográfica, então eu quero estudar um determinado comportamento e vou pegar uma classe específica de um bairro específico. E aí eu coloco, essa é uma limitação, porque embora eu quisesse investigar as pessoas desse bairro, tinha muito trânsito. Automaticamente, as considerações ou ainda indicações para estudos futuros seria justamente nessa vertente, ou sugere-se que estudos possam ser realizados ampliando ou diminuindo ou focando uma região geográfica específica. Se a limitação do seu estudo foi com relação à quantidade de pessoas que responderam uma pesquisa, você vai dizer, isso é uma limitação. Considerações, então, para estudos futuros ou indicações para estudos futuros. Indica-se que uma pesquisa dessa possa ser realizada com maior número. Então, são essas lacunas que vão direcionar para que novos estudos sejam realizados. Isso é bem importante. Então, veja, para a gente finalizar esse vídeo, você tem 3 contextos para considerar numa conclusão ou considerações finais. Então, primeiro, se quem está te pedindo, o seu professor ou o seu programa, trata como conclusões, sendo esses por parte do autor, tratam da mesma forma conclusões e considerações finais, ou estão buscando as considerações finais baseadas na sistematização do trabalho em si. E aí, você vai ter que investigar como você vai fazer. Nesse contexto das considerações finais, as considerações elas costumam ter de 3 a 10 páginas. Tudo vai depender, é claro, do tamanho do seu estudo. Agora, se você está num artigo e não numa dissertação e não numa tese, é claro que não indica-se que passe de 1 página, tá ok? Não se esqueça de deixar aqui seus comentários,
deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ainda compartilhar esses vídeos que nós fazemos. Eles buscam contribuir com a ciência no país e a sua contribuição é fundamental para que outras pessoas também tenham acesso. E se precisar da gente, a gente vai deixar o link aqui que você pode tirar suas dúvidas e estaremos à disposição. Um grande abraço e até a próxima!